Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma noite de reflexão e, como prece inicial, vou fazer uma leitura para vocês. Joio, deixai crescer ambos juntos até a ceita e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeitores: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, Mateus 13,30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades do crescimento e santificação do homem e, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa feições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega à época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação. Faz-se, então, necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todos, as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia e a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio. Quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão, nesse instante vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas e inúteis, e em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Muito obrigada. Boa noite a todos. Estamos aqui em aprendizado para uma reflexão junto com todos. Então, a reflexão, eu busquei o livro Ceifa de Luz, Renovação em Amor. O que significa renovar em amor, né? Renovar vem do verbo, um verbo mais uma ação, então um verbo de ação, renovar, ação em amor. Alterar-se para melhor. Então, para renovarmos em amor, é necessário conhecer nossa história, nos conhecermos. E as parábolas de Jesus falam de nós e falam conosco, sobre a nossa caminhada de espírito imortal que somos. Mais conhecida como parábola do filho pródigo, irei falar um pouco da parábola dos dois filhos, que é narrada por Lucas no capítulo 15, versículo 11 a 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles pede ao pai a parte da fazenda. E ele repartiu por eles a fazenda.
O filho mais moço partiu para terras longínquas e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E começou a padecer necessidades, foi apacentar porcos e desejava encher seu estômago com a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, lembrou dos trabalhadores de seu pai, com abundância de pão, e ele ali perecendo de fome. Pensou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O pai o recebeu com abraços, e então ele fala para o pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai chama os servos e o acolhe com todo amor e carinho, e se alegraram. O filho mais velho estava no campo, e ouvindo a alegria, pergunta a um dos servos o que era aquilo. E o servo lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele, quer dizer, insistia com ele, com frequência. E ele respondendo disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Então, para nos encontrarmos nessa parábola, pensemos em nossas várias reencarnações. Que Deus nos dá de tudo, e aqui um dos símbolos é a fazenda, e essa fazenda é o nosso corpo, são os bens que Deus nos dá para as várias oportunidades de nossa vida. E que nós, como essa personalidade do filho mais novo, nós desperdiçamos tudo que Deus nos deu. Nós desperdiçamos nossas oportunidades em outras reencarnações. Tem também o símbolo da personalidade do filho mais velho, que são as máscaras. E as máscaras, observemos que nós agimos como o filho mais velho em muitas situações. Ficamos aos arredores, sem nos perceber que não estamos agindo de fato, verdadeiramente, conosco e com as pessoas. Então o filho mais velho, ele fica no campo. O símbolo é esse, ele fica aos arredores, ele não busca a sua casa íntima, nem o encontro com Deus, nem o voltar para casa como o filho mais novo. Então, nessa parábola, nessa fala de hoje, Renovação por Amor, Emmanuel faz uma reflexão sobre uma fala de Paulo, que está em Tessalonicenses 3,13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E ele nos diz: quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Então, veja só, pensemos nós nesse instante em que o globo é assolado por um vírus. Estamos em uma situação de causa e efeito, como Emmanuel pede a nos refletir. Se estejamos em crise, se estejamos em desafios,
Pensemos na lei de causa e efeito. Então, nós não estamos nessa situação por acaso. Buscando nossa história de filho pródigo, quantas vezes nós ficamos em momentos em que não soubemos utilizar a oportunidade. E então, a lei de renovação, a lei de causa e efeito vem nos direcionando a retornar para casa, a fazer o caminho de volta, como nos mostra as personalidades dos dois filhos na parábola. Então, nosso planeta está num momento de transição e nós também devemos buscar a nossa transição interior do bem em nós, do bem nas atitudes. Pensemos ainda no burilamento, no impositivo de burilamento que Emmanuel nos fala. Deus é amor em todas as suas leis divinas. Então, nesse impositivo que nos encontramos, tem o benefício de nos burilarmos. Temos a oportunidade de nos burilarmos com os desafios em que estamos passando, de ficarmos sozinhos, de ficarmos isolados, de ficarmos juntos, de ficarmos na mesma casa. Então são desafios, mas são oportunidades de amor divino para que nós nos burilemos. Então são vários os desafios que passamos nesse momento. E que seja de angústia, de ansiedade, de necessidades materiais, de medo, Emmanuel nos diz, se nos dispusermos a renovarmos, a exercitar as virtudes, a decidirmos, ele fala, a aceitar a situação, nós sairemos melhores dessa situação. A lei de renovação nos trará a paz e a alegria. Continuando, Emmanuel nos diz, se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa e que a divina providência te confiou. Na questão 115, um pedacinho da resposta dessa questão nos diz que Deus nos deu a cada um determinada missão, com o fim de nos esclarecer, de nos fazer chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximarmos de Deus. Então, há necessidade do conhecimento da verdade, há necessidade do nosso autoconhecimento, para nos aproximarmos de Deus. Francisca Faveroni, no livro Reflexões Mediúnicas, nos diz, seja a tua mensagem o exemplo que alivia, seja a tua psicofonia a palavra que consola, seja a tua vidência o olhar de compaixão, seja a tua audiência a disposição em escutar os apelos aflitivos do mundo, para que a tua mediunidade de efeito moral sublime os fenômenos físicos que te alcançam hoje e sempre. Então, como diz a reflexão de Paulo, não nos cansemos de fazer o bem. E para os médios, para nós, todos que somos médios, os desafios do momento são grandes, mas nós devemos buscar nossas reflexões para colocar nossa mediunidade em atividade amorosa, ouvindo, sabendo acolher e sabendo também nos acolhermos. Continuando, Emmanuel nos diz, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Então, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, diz a questão 115. E os espíritos nos esclarecem. Fomos criados simples e ignorantes, isto é, sem saber,
A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecer-nos e de nos fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que nós, os espíritos, adquirem aquele conhecimento. Muitos de nós aceitam submissa essas provas e chegam mais depressa à perfeição. Outros só a suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Então, qual que é o nosso desafio aqui? Qual que é a nossa reflexão nesse momento? Saber que somos capazes. Saber que Deus nos pediu para chegar a um crescimento e nos dá oportunidade progressiva. Não é um crescimento imediato, mas que devemos buscar essa perfeição, porque é essa perfeição que vai nos fazer em contato com Deus, nos fazer nos aproximarmos dele. Então, quando só suportamos a vida lamentando, com revolta, impaciência, nos afastamos de Deus, nos afastamos de nossa essência divina, da luz que somos. Então, nos tornamos infelizes quando temos essas atitudes. Buscamos então as virtudes, o que há de melhor em nós, para que eu possa compreender a minha essência divina e compreender que através da minha essência divina, através do bem que há em mim, que está em forma de sementes, eu possa fazer exercícios de amor, de aceitação, de mansidão, de humildade, eu consiga me aproximar de Deus. Então, esse exercício, essa missão, como diz a questão 115 do Livro dos Espíritos, é para nos aproximarmos de Deus. É um crescimento progressivo, é um crescimento dentro das nossas possibilidades. Então, por isso, Deus nos envia problemas, Deus nos envia desafios, porque senão nos acomodamos e não nos renovamos, não nos crescemos. Em algum momento, nessa conciliação comigo mesmo, eu vou ter que me reconciliar com os meus sentimentos, com os meus comportamentos, com os meus pensamentos negativos. Com suavidade e leveza eu devo fazer isso, porque essa parte ninguém faz por nós. O autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, para compreender os desafios da vida em que Deus nos coloca, é parte de nossas reflexões, de nossas meditações e parte da nossa missão, de vir aqui, aproveitar a oportunidade e voltar para a casa do Pai. Continuando, Emmanuel diz: aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste, a que estejamos submetidos em nosso próprio proveito. Então ele já inicia aqui o parágrafo com duas virtudes, aceitação e paciência. Então, quantas vezes nos pequenos detalhes nós não aceitamos? Às vezes, um objeto que tira do lugar, nós já não exercitamos ali a paciência. Nós não exercitamos ali a aceitar que o objeto foi retirado dali por alguém, que teve um motivo. Então, observamos que essas duas virtudes unidas, ela nos leva a uma leveza. Quando aceitamos, porque aceitamos, nós vamos perceber que ficamos mais leves. Então, qualquer teste que passamos é para nosso proveito e para a nossa renovação. E diz Emmanuel aqui:
A metade, sempre com aceitação e paciência e sem fuga ao trabalho, já teremos metade ali do nosso desafio vencido, né? Em proveito próprio nosso. Porque é muito interessante quando observamos que a aceitação das virtudes, o aceitar de eu fazer exercícios virtuosos, vai me deixando mais leve. E é esse o nosso trabalho. Para ilustrar esse tópico, eu busquei no livro Dias Felizes, com o Espírito Honório, que ele vem nos dizer do esforço próprio. E ele nos diz nessa reflexão: para a compreensão acertada dos valores nobres na alma, busquemos os símbolos sublimes da natureza, com o exemplo da planta que entre as pedras de um muro estabelece-se e prolifera-se com os seus ramos, cobrindo a construção com suas folhas e fazendo florir pequenos miosotes, pequenas florzinhas em contemplação de vida nos mínimos detalhes. Então, nem o muro significa terreno propício e nem a planta se estabelece na situação mais vantajosa. Entretanto, o princípio de sobrevivência da planta a faz buscar todos os recursos para manter-se viva num ambiente que lhe é desafiador. Então, vemos aqui quanta beleza nessa reflexão, né? Porque o muro não é um lugar certo para a plantinha, e ela também não se encontra em vantagem naquele muro, mas ela, com o esforço, com a aceitação, com a paciência, com o trabalho, ela vai vencendo e vai florindo o muro. E assim as nossas vidas, né? São nossas vidas com os nossos desafios. Então, quão grandiosas são as virtudes e necessárias que vamos exercitando. Aqui nesse tópico, o Espírito Honório vem também falar do esforço próprio, né? De pleitear contigo, de tirar-lhe a túnica, de largar a capa, de caminhar 2.000 milhas com a pessoa, né? Então, vamos vendo aqui que aceitação, paciência e trabalho nos trará a resposta de felicidade, de tranquilidade e de saber que estamos fazendo o nosso trabalho, que seja um trabalho circunstancial, que seja o trabalho íntimo, mas é um trabalho. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir e reerguer. Então, lembramos o filho pródigo, né, no momento desafiador, em que ele desperdiça a parte da sua fazenda, que ele se encontra num momento de fome, da fome espiritual, do vazio existencial. Ali ele sente medo, ele sente ansiedade, ele está sozinho. Então é um momento em que ele faz o esforço de buscar dentro de si alguma virtude. Então pensemos aqui na virtude da humildade, que ele caiu em si, mas no esforço de humildade ele reconheceu. Então, acionando a virtude da humildade, ele se levanta, aciona mais virtudes da vontade, da autoconfiança e recomeça. E se reergue e vai em busca do Pai. E vai em busca da sua essência divina. Então, o que posso em mim estar fazendo esforços de renovação? O que já consigo renovar em mim? Na convivência com o outro,
ou mesmo sozinha? O que Deus me pede nesse momento de isolamento? Continuando, Emmanuel nos diz: o amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Então ele vem falar do dever, a obrigação que nos cabe cumprir. É sempre uma plantação de felicidade para nós mesmos. Então Emmanuel fala da virtude do amor, da virtude do dever. O dever é a lei da vida, está no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, como estamos utilizando o amor nos deveres que nos cabe cumprir? Fazer com amor, falar com amor, agir com amor. Que o retorno, o efeito dessa semeadura é a felicidade, nos diz Emmanuel. Concluindo, Emmanuel diz assim: onde estiveres e como estiveres nas áreas da dificuldade, dá-te-á serenidade, e ao espírito de serviço, e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Olha que consolador. Então, ele nos fala, aprendamos a nos entregar às virtudes, a nos dar a serenidade. Para fechar nosso conteúdo de renovação em amor, eu busquei no livro Boa Nova uma reflexão. É uma reflexão longa um pouco, mas ela é muito grandiosa e eu busquei resumi-la. O tema é comunhão com Deus. E João faz um diálogo ali com o Cristo. E aí vamos nos colocar nesse diálogo com Jesus, que nos diz assim: as elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não se cansava de salientar. Essa necessidade de comunhão que Jesus falava aparecia para os discípulos como um problema obscuro, que o homem do mundo não conseguiria realizar. Quer dizer, naquela época, sair de um Deus que castigava, sair da lei de Talião para ir para um Deus amoroso, justo, amigo, carinhoso, era confuso para os discípulos. E João ansiava muito por compreender essa comunhão perene com o Pai. Ele, no momento, em contato com o amigo Essênio, ele asseverou a João que ele necessitava compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. E João fica mais confuso e busca Jesus. Como poderei entender isso, mestre? Devo então ocultar o que age de mais santo em meu coração? Jesus responde com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, e que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. E Jesus prossegue o diálogo, que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade. Que cada espírito, João, ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. Que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto,
erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da esperança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao nosso destino. A comunhão da criatura, João, com o Criador, é, portanto, o imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente. E o mestre continua: é necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. E o diálogo prosseguiu longo. Por fim, João confessou respeitoso: Mestre, vossas elucidações abrem estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço com a sinceridade da minha afeição, me ensineis na primeira oportunidade como deverei entender que Deus está igualmente em nós. Jesus, o Messias, fixou ali em João um olhar translúcido e, deixando perceber que já pelo recurso das palavras não daria a João explicação, só prometeu a João que o faria. No dia seguinte, Jesus e João demandaram Jericó a fim de atender ao programa de viagem organizado por Jesus. A paisagem era árida e observa as poucas belezas do caminho. Não longe de uma pequena propriedade rural, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador cavando um grande poço à beira do caminho. Bagas de suor lhe desciam da fronte, mas seus braços fortes iam e vinham à terra na ânsia de procurar o líquido precioso. Ante aquele quadro, Jesus estaciona com o discípulo a pretexto de breve descanso. Perguntou ao trabalhador: Amigo, que fazes? Busco a água que nos falta, redarguiu com um sorriso. A chuva é assim tão escassa nessas paragens? Tornou Jesus, evidenciando afetuoso cuidado. Sim, nas proximidades de Jericó. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João, em tom amigo: Este quadro da natureza, João, é bastante singelo. Porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia chega para que compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, continua Jesus, temos de entender a chuva como favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. O discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizaram uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço, onde a água começava a surgir depois de imenso esforço do humilde trabalhador, e teve a nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentou indefinível júbilo no coração, confortado como alguém que vencera grande combate íntimo. João sentiu que finalmente compreendera. Então, nessa fala de hoje, renovação em amor, o Espírito Emmanuel nos vem trazer as virtudes, o exercício das virtudes,
vem nos dizer dos desafios que Deus nos coloca, mas vem dizer também da água como símbolo de essência divina que podemos buscar em nós e fazer esse encontro com Deus, fazer esse encontro de essência divina também que somos e nos sentirmos melhores, nos sentirmos acolhidos. Fazer a prece? Então vamos orar. Amado Mestre Jesus, benfeitores da luz, gratidão, Senhor, por este momento de reflexão junto ao Teu Evangelho de amor, que nos diz, Senhor, de nossas oportunidades, que nos fala, Senhor, de nossa história como filhos pródigos, mas que nos fala do Teu amor que acolhe, Senhor, do Teu amor perante os nossos desafios, que tenham sentido, Senhor, para o nosso crescimento. Que possamos nós, Senhor, refletirmos nessa oportunidade e sabermos que há em nós virtudes em essência, virtudes sendo despertadas para progressivamente crescermos e renovarmos. Gratidão pela vida, pelo nosso corpo perfeito, por nos amparar, por nos acolher, Senhor. Que possa o Teu amor ir de encontro aos lares de todos que compõem essa casa espírita, de todos que compõem essa cidade, o nosso Brasil, o nosso mundo. Gratidão pela vida, pelo lar, pelo ar que respiramos, Senhor, por tudo que nos dá, por hoje, por sempre, Senhor. Gratidão. Que assim seja.